Tudo bem, gente? Muito feliz de estar aqui de novo. É uma honra, pelo segundo ano consecutivo, estar fazendo parte dessa troca tão importante, né, para o terceiro setor em geral. Então, bom estar aqui com vocês. Espero que a gente possa trocar muito. A minha ideia eu trouxe para cá para a gente falar muito sobre juventude. Me pediram para comentar um pouquinho sobre jovem aprendiz, sobre a entrada de jovem no mercado de trabalho. Mas fiquem absolutamente à vontade para me interromper e a gente trocar. Vamos aproveitar que eu sei que a gente tem um grupo seleto aqui, para que a gente possa trocar muito. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, gente, eu trouxe para cá uma primeira pergunta. Não sei quantos aqui são educadores, gestores de educação, jovens. Todos nós, né? Teria que todo mundo levantar a mão, né? Poxa. Como assim? Ninguém levantou a mão? Então vamos primeiro, gente, olhar um pouquinho como é que está a nossa juventude no mundo do trabalho, tá? Os dados atuais do Ministério do Trabalho, do IBGE. Primeiro, quantos jovens nós temos no país, né? Então, o ano passado eu trouxe isso, acho que é legal a gente atualizar. A gente vive agora um momento demográfico que a nossa pirâmide está se alterando. Pararam de crescer tantos jovens, né? Então a juventude deu uma estagnada e hoje a gente vê a nossa pirâmide que tinha, né, gente de baixo, era mais ampla aqui, ela começa a se alterar, tá? Mas hoje a gente olha que o Sudeste ainda é onde temos a maior população jovem brasileira, tá? Sempre que eu falar jovem aqui, eu estou tratando de 14 a 24 anos, tá? Então, Sudeste aí é o primeiro, Nordeste, e aí as regiões Norte, Centro-Oeste e Sul. Aí vamos falar um pouquinho como é que está no cenário geral, antes da gente falar de jovem aprendiz, que foi o pedido do time, como é que esse jovem hoje, dos 33 milhões, como que eles estão? Desses 33 milhões, 14,5 estão ocupados pela régua do Ministério do Trabalho, do IBGE, né? Desses 14,5 ocupados, e aí eu trouxe pequenininho aqui só porque todo mundo sempre pergunta, né? Mas quantos desempregados? Então a gente tem hoje 2,4 milhões de desempregados. Aí vocês podem me perguntar, e o restante? O restante são jovens que declararam que só querem estudar ou que não estão à procura de um trabalho, tá? E aqui você tem os nenéns também, que hoje eles somam cerca de 4,6 milhões, tá? Que são os considerados neném, mas depois é um outro capítulo para a gente conversar, porque eu sou contra a qualificação do neném, eu defendi o ano passado, continuo defendendo em todos os fóruns. Mas vamos lá, desses 14,5 milhões, 7,3 são seletistas, né? Carteira de trabalho assinada, têm os seus direitos, estão aí ingressando no mercado de trabalho. Mas olhem o número de informais, e aqui tem o primeiro ponto para a gente conversar. Esse número aqui, ele para mim é o que mais me preocupa, tá? Quando a gente fala de inserção de jovens no mundo do trabalho. 6,38 milhões são informais, e aí você tem as duas figuras que são conhecidas, e a gente vai falar um pouquinho, das entradas no mercado de trabalho para um jovem, que é o jovem aprendiz e o estagiário. O estagiário no Brasil corresponde hoje a 877 mil, então no total é o que o Brasil tem, Sudeste, São Paulo é a maior parte. E por que eu coloco o jovem aprendiz do lado do CLT? Porque ele está contido, tá? Jovem aprendiz é um contrato regido pelas leis do trabalho com algumas especificidades, tá? Então por isso que a gente tem dentro dos 7,3 milhões, eu tenho 637 mil aprendizes, tá? Primeira informação para vocês terem, a gente vai falar sobre o que é o jovem aprendiz, mas o jovem aprendiz hoje já deveria ter 1,4 milhões de jovens trabalhando como jovem aprendiz. Por que deveria? Porque ele é uma obrigação legal. As empresas deveriam cumprir a sua cota. Se todo mundo cumprisse a cota, eu teria 1,4. Eu tenho 637 mil. Só fazendo um parênteses para vocês. Na semana passada, retrasada, a gente estava arduamente dentro de Brasília para aprovar o novo Estatuto do Aprendiz. Que o Estatuto do Aprendiz tem várias coisas que a gente precisa reformular. É uma lei de 22 anos atrás. E a gente se olhou que o interesse político na juventude está muito baixo. Tanto que a gente acabou nem aprovando a legislação, porque ela chegou
na Câmara, a gente conseguiu que fosse pautada com regime de urgência, fizemos um baita movimento, só que a gente percebeu que se ela fosse votada, a cota ia ser reduzida, não ia ser aumentada, porque teve todo um processo lá que deram uma virada de mesa, que aí a gente recuou, falou, ó, então, para ser pior para o jovem é melhor tirar da pauta. Porque eu quis dar esse exemplo, porque a gente sempre batalha que se a gente não tiver o jovem na pauta, fica difícil a gente falar de futuro, né? Então, esse é um pouco do cenário. Todo mundo já tinha uma dimensão, quando todo mundo olha esse cenário, assusta. Todo mundo já conhecia um pouquinho? Boa. Bom, e aí vamos falar um pouquinho num jovem. Quais são as opções que esse jovem, qualquer jovem brasileiro tem para ingresso no mercado de trabalho, né? Eu costumo sempre fazer essa analogia porque eu acho que ela é didática para as pessoas entenderem qual é a projeção que um jovem pode ter. O jovem aprendiz, ele é a nossa primeiro step. O jovem aprendiz é uma lei federal que empresas acima de 7 colaboradores têm uma obrigação de contratarem de 5 a 15% dos seus quadros de jovem aprendiz. Mas esses 5 a 15% tem algumas especificidades. Você tira alguns tipos de profissional de lá para calcular essa cota. Por que a gente estava no Ministério, estava lá no governo tentando mudar a lei? Porque a forma de calcular essa cota, você quase que precisa chamar um contador para saber qual que é a sua cota. E a gente queria simplificar. Ao invés de ser de 5 a 15%, faz 4%, tirando algumas profissões, faz 4% do total. Você pega lá, eu tenho 100 colaboradores, 4% de jovem aprendiz. É simples, limpo, tranquilo, não dá trabalho. E a quantidade iria aumentar. Mas conversando com o Ministério do Trabalho, e era uma parceria, a gente estava tentando juntos com eles, se a lei fosse aprovada, o estado, a região do país que ia mais crescer em número de jovens aprendizes era o Nordeste, o que é bom para o país. E é por isso que a gente não conseguiu aprovar, porque tem vários cenários. Mas então o jovem aprendiz é a primeira, por quê? O jovem aprendiz, a pessoa não precisa ter experiência, ela pode ter de 14 a 24 anos. Desculpa, só repete a proporção, empresas, CLTs, para contratação. Empresas acima de 7 colaboradores têm que contratar de 5 a 15%, 15% é o teto máximo, de jovens aprendizes para os seus quadros. Só que este cálculo ele é muito complexo, porque alguns tipos de profissões que a empresa tem, elas saem do cálculo. Por isso que a gente brinca que quando você vai perguntar qual é a minha cota, você precisa chamar alguém para te ajudar esse cálculo, tá? Então, jovem aprendiz é a primeira entrada, porque não exige experiência, você não precisa estar na faculdade, você só precisa estar na escola pública. O jovem aprendiz não pode ter processo seletivo, então quem vê jovem aprendiz passando por processo seletivo está errado. A lei fala que não pode. O que você pode é pegar critérios objetivos. Mas você não pode fazer seleção de ver quem é melhor, aplicar prova, para ver quem tem mais português. Você não pode. Pela lei você não pode. E pela lei você tem que dar prioridade para quem tem situação de sócio-vulnerabilidade, é mais sócio-vulnerável, principalmente no CAD único. Né? Então você tem que ter uma prioridade para isso. Então ele é o nosso primeiro degrau. Segundo degrau que um jovem tem se ele já conseguiu estar fazendo uma faculdade ou está no ensino médio, ele pode ser um estagiário. O estágio não é um contrato regido pelas leis do trabalho, porque o estágio é considerado uma complementariedade do seu estudo, por isso que o jovem não recebe salário, ele recebe uma bolsa auxílio. No jovem aprendiz, o jovem tem que receber um salário que seja proporcional ao salário mínimo vigente. No estágio não, tanto que tem estágio que é estágio obrigatório não remunerado, porque ele é considerado uma complementaridade do seu estudo, até para você descobrir se aquilo que você está estudando tem a ver com a sua vida, né? Mas você também tem a figura do estágio de ensino médio. No Brasil a gente tem cerca de 14% só de estágio de ensino médio, então ele é baixo, mas ele é considerável. O estado de São Paulo está fazendo um esforço grande para que o estágio de ensino médio, principalmente o técnico, cresça. Qual foi a mudança que o estado de São Paulo fez? Antes, o estágio e a formação técnica era só feita dentro do Centro Paula Souza.
Aí agora a Secretaria de Educação trouxe para o próprio governo, para a própria Secretaria de Educação, que dentro da escola normal, regular e integral, o jovem possa escolher o itinerário formativo profissionalizante. Então isso já está acontecendo. E para ajudar as empresas, o que o governo fez? Lançou um programa que chama BEM, que ele é um programa que quando você contrata um estagiário de ensino médio do estado de São Paulo, o governo paga a bolsa auxílio desse seu estagiário por 6 meses. Então tem sido, a gente até, hoje eu estou como superintendente também do CIE, que é a maior organização da América Latina quando fala de estágio e aprendiz. Nós somos responsáveis do total de estágio e aprendizes, quase 50% do que é feito no Brasil, do número. E aí a gente está junto com o governo, somos os operadores desse programa. Em 2 meses de programa já foram 7.800 jovens contratados por empresas. O que é muito bom, porque a empresa tem alguém jovem, com vontade, e não paga nada, né? 6 meses ela não paga nada, nada mesmo. O governo paga a bolsa desse jovem. Esse é um programa que tende a chegar em 50 mil. Próxima semana é o lançamento oficial. A gente até combinou de só ter o lançamento oficial depois que a gente já tivesse um número concreto. Porque senão você ficar só fazendo barulho, a gente já queria ter um número concreto. Então, e depois do estágio, vem a sonhada carteira assinada, né? Porque a carteira assinada, que é o CLT, presume-se hoje em dia cada vez mais que é uma vaga que você já precisa ter especificidade de alguma coisa. Né? Você precisa já ter alguma coisa específica que você saiba, que você entregue, já é para resultado, já é para meta, já é alguma coisa muito mais autônoma. E aí eu coloco lá o nosso joinha lá, que é o informal, que é um dos caminhos também que o jovem sempre tem, a informalidade. A gente vê que ele está crescendo muito. 44% dos jovens hoje estão na informalidade, tá? Então, de forma simples, essa acho que é a escada das oportunidades. Porque aí vocês podem falar, mas existe trainee é CLT. Mas qualquer coisa é CLT. Só existem essas categorias de trabalho, tá? E aí, mas vamos lá, como é que esse jovem acessa essas oportunidades? Então, quando é o programa do Jovem Aprendiz? Como que eu posso ser um jovem aprendiz? Pode falar. Um pouquinho do slide anterior. Boa. Como que você vê a pejotização? Por exemplo, eu tenho uma filha de 25 anos. Depois do estágio, ela não teve nenhum trabalho CLT. Todos PJ. Então, é a realidade que a gente está vivendo. Porque, na verdade, a pejotização é nada mais, nada menos que você enganar a lei trabalhista. Né? E o que é complicado é porque estão tentando vender para a juventude que é legal isso. Por quê? Porque no final do mês você tem mais dinheiro no bolso. É uma realidade. Mas é só no final daquele mês. Na sua trajetória você está ferrado, porque você não vai ter nada. Se você ficar doente, um abraço. Você não vai ter férias, você não tem plano de saúde. Então, isso tem acontecido, tem sido reforçado, porque também a gente vive uma geração mais imediatista, que não está pensando a médio prazo, né? Mas eu sempre encaixo que é quase na informalidade também. Porque não deixa de ser. Porque tentaram vender também por um tempo que o PJ é o empreendedor. Empreendedor é uma coisa. Você tem um negócio. Outra coisa é eu fazer freela, mas eu abrir uma MEI. Aí não é empreendedor. Você está meio que tentando na informalidade garantir. Eu não sou contra a informalidade. A informalidade ela é necessária no nosso país. Infelizmente, ela é necessária. Só que eu sempre falo e trago que o jovem precisa olhar para isso e ter uma válvula de saída. Porque o jovem informal durante 20 anos é o famoso desempregado sem experiência amanhã, com 40 anos, porque ele vai ter um currículo que vai ter pouca coisa para entregar. Então eu sempre estimulo quando eu falo com os jovens de ok, você precisa pagar as contas, ninguém vai ficar falando aqui, mas saiba tentar fazer essa transição e procure formas de fazer a transição. Mas isso é uma realidade, né? Hoje em dia tem vendido pejotização, é uma baita briga. Você vai em Brasília, o maior inimigo hoje do Ministério do Trabalho chama iFood, assim, porque eles querem vender muito isso, né? Não, ele é um empreendedor. O motoqueiro lá, ele não é ele é um empreendedor. Não é empreendedor, né? Não, né? Então,
Bom, vamos lá. Então, para o jovem acessar o Jovem Aprendiz, tem os programas, é o programa Jovem Aprendiz mesmo, que ele tem alguns entes integradores, que eles fazem esse programa. O jovem entra lá, se inscreve, e aí o Jovem Aprendiz, você tem 4 dias que você trabalha e um dia você tem de formação. A gente já fala um pouquinho mais de Jovem Aprendiz, mas essa é a forma que ele acessa. Ele vai atrás do programa Jovem Aprendiz. Tem várias organizações boas e confiáveis no país que fazem o programa, tá? Para acessar o estágio, ele precisa estar no ensino médio ou estar numa faculdade. Hoje a maioria dos estagiários que a gente tem são estagiários de faculdade. Mas o ensino médio hoje começa a ser uma tendência. E para ele poder acessar o CLT, você tem hoje, que é uma vertente que no Brasil decola pouco, mas também é um esforço, que são os cursos técnicos. Porque o curso técnico te entrega uma formação rápida, prática, para alguém te contratar. Pô, hoje em dia a gente esquece, né? Mas os prestadores de serviço estão em falta. Pô, vai achar cara para ser marceneiro. Vai achar instalador de ar. Mecânico. Falta essas coisas que a gente fez o jovem não valorizar, mas elas pagam muito bem. Eu vou trazer para vocês o dado de quanto que mais de 67... O jovem que trabalha CLT, quanto que ele recebe na média. Só que porque a gente fica valorizando tecnologia... Tal. Ok, mas o prestador de serviço está faltando. Vai na sua casa procurar alguém para fazer serviço. Falta, e ele cobra. E ele cobra por hora. Então tem aqui algo para a gente também olhar mais pé no chão, porque a gente fica romantizando muito outras coisas, né? E aí mais parte do pressuposto que você precisa estar já formado em alguma coisa. A figura, vocês vão ver que o dado mostra que mesmo o jovem, quando vai para o CLT, ele ainda está em cargos de menor complexidade. O que é um perigo. Porque cargos de menor complexidade vão ser efetivamente substituídos pela tecnologia. Cargo de assistente administrativo, esquece. Não tem por que ele sobreviver. Então, a gente tem essa é a maior preocupação. Quanto você tem de informal e como o CLT está sendo incluído, e vocês vão ver aqui. E aí, obviamente, que o informal continua da mesma forma, né? E aí eu trouxe para vocês um pouquinho aqui, eu fiz questão de nem editar, porque esse é o próprio slide do Ministério do Trabalho, quando ele apresentou a última vez os dados. E aí vocês podem ver que 53% dos ocupados têm até 24, mas olhem o dado de salário, que está aqui, ó. Deixa eu ver se... Aí, peraí. Ixi, acho que eu mexi alguma coisa aí, gente. Peraí, voltar. Boa. Ó, olhem que 67% de quem é jovem e trabalha CLT ganha abaixo de uma média de R$ 1.800. E aí, óbvio que ele tem todos os descontos. Então, pense, ele ganha R$ 1.800, no final do mês sobra quanto no bolso dele? R$ 1.100. E aí, obviamente, que se ele for ter o pensamento imediatista, você trabalhar 8 horas por dia, pegar busão lotado, ir para voltar, ter mó deslocamento tal, para ganhar R$ 1.000, ele vai preferir a informalidade. Ele vai preferir fazer iFood à noite, ele vai preferir fazer bico em festa infantil, que ele tira uns R$ 900, mas não tem chefe, não tem carga horária, tem o sentimento de liberdade. Então também é explicável. Muita gente fala que o jovem não quer ser CLT. Não acreditem nisso. Não existe nenhum dado confiável, estatístico, que mostre isso. Não existe nenhum. E eu vou em todos os fóruns, eu desafio, me mostre um dado que mostre que o jovem não quer ser CLT. Não existe. Existe um monte de matéria que você pega 5, 6, 7 pessoas e aí faz um maior escarcéu. Não existe esse dado. Óbvio que o jovem não quer ser CLT. Não quer ser CLT para ganhar R$ 500, para trabalhar muito, para ter chefe que não respeita, para não ter flexibilidade. Isso ele não quer mesmo, mas ninguém quer. Alguém quer? Mas é sobre isso. Não é que ele está optando pela vida empreendedora. Não é uma verdade. Tá? É uma falácia. Mas, efetivamente, aí olhem o saldo quando a gente pega das principais ocupações que o jovem tem, né? Nessa primeira coluna. Auxiliar de escritório ainda bombando no CLT, né? Isso aqui, ó, vendedor de comércio varejista, assistente administrativo, alimentador de linha de produção. Quando você pega as 5 principais, isso aqui vai morrer mesmo. Não tenham dúvida que inteligência artificial e tecnologia vai substituir isso aqui. E essa é a nossa preocupação, porque o nosso jovem hoje, este jovem que está entrando aqui, se ele não souber fazer a migração,
Daqui 5 anos ele vai estar trabalhando aonde? Porque vão virar para ele e falar, amigão, obrigado. Aí ele se preparou para quê? Que é uma das minhas provocações finais, porque a gente olha para o jovem e fica muito preocupado com a empregabilidade imediata dele. Sim, é importante. Mas o que eu quero trazer para vocês é que isso aqui tem uma preocupação também em médio prazo. Porque eu estou colocando ele para trabalhar? Mas ele está entrando para trabalhar aqui. Será que ele está conseguindo continuar se capacitando para o desafio que vai vir por aí, está vindo rápido? Né? E aí, para vocês verem, né, como a divisão salarial é bem doída para a juventude, né? Tá? Como ele está se inserindo. O Brasil teve, efetivamente, a taxa de desemprego brasileira, hoje está em cerca de 5%, a do jovem está baixa, mas o nosso problema aqui, que as pessoas não olham, é que o salário está diminuindo. Então tá bom, o desemprego está menor, mas o que paga também está menor. E quando o que paga está menor, você vai viver um ciclo aqui de você questionar se vale a pena ter um trabalho formal. E aí você abre a oportunidade para você falar, vou ser PJ, eu vou ser informal. Você começa a ter uma mudança do mercado de trabalho. E aí, não é que eu sou um defensor da CLT, não é isso não. É que eu acho que o jovem, em começo de carreira, ainda não tem maturidade para fazer as escolhas. Ser informal ou ser empreendedor é uma escolha que tem que ser consciente. Hoje ela é a única coisa que sobrou. Por que é uma escolha consciente? Aí, conversando até com o presidente do iFood, ele fala isso. Ele está educando, eles estão muito dentro do ensino médio, ajudei eles num projeto lá, porque ele quer ensinar para o jovem que a escolha é dele consciente. Você quer ser um entregador? A escolha é sua consciente. Você tem flexibilidade de horário, você recebe o seu dinheiro, mas não venha me cobrar nada, porque foi uma escolha sua consciente. Você é um empreendedor da sua vida, como eles chamam, entendeu? Eu acho que o jovem nosso, que vem de baixa renda, não tem nem condições de chegar nesse nível, não é intelectual, eu quero dizer o seguinte, ele não tem tantas escolhas, ele tem que começar a trampar, ele precisa de grana, não é uma escolha consciente, ele precisa trazer alguma coisa para dentro de casa, né? Então se ele precisa trazer uma coisa para dentro de casa, não dá para eu falar para ele, olha, escolha esse caminho consciente, mas se amanhã você machucar o pé, não reclame para ninguém, porque foi uma escolha consciente sua. Eu só faço escolha quando eu tenho alternativas. Se eu não tenho alternativa, não é uma escolha. Então eu espero que sim, eu defendo uns modelos de trabalho diversos, né? Não sou um cara pegado na CLT, mas eu acho que você precisa dar as mesmas condições para todo mundo, para minimamente fazer escolhas conscientes, né? Num país que a gente vive, é difícil falar para um jovem que, ó, você fez uma escolha. Não, porque a outra não estava disponível, né? Então eu não fiz uma escolha, tá? Todo mundo já tinha uma dimensão desses valores aqui de salário médio? Porque é muito alto, né? Quando a gente fala que passa de 67% e o máximo de média R$ 1.800, e no bolso Peraí, vamos lá. E aí falar um pouquinho de informalidade, né? Que além da gente ter um momento complicado, né? De 44% de jovens estarem na informalidade, os dados dizem que eles efetivamente recebem 40% a menos. Então você tem uma falsa ilusão de que também está recebendo mais. Não é verdade. Porque, de novo, né, gente, no mundo onde ele é dominado por rede social, por algoritmo, a informação que chega na gente, às vezes não necessariamente é a mais correta. A gente está vivendo um momento bem complicado de informação. Porque onde você vai acessar informação de qualidade? Às vezes a informação no jornal pode estar tendenciosa. Na internet o algoritmo vai te entregar só o que ele entendeu que você gosta. Então a gente está num momento meio maluco assim, né? Em termos de aonde que eu tenho informação confiável. E aí o que eu sempre coloco, óbvio, todo mundo já sabe que não tem direito a nada, mas o que eu sempre coloco é que precisa de alguma forma ser transitório, né? Ele precisa gerar, a gente precisa se preocupar com isso. Como é que eu tiro esse jovem para um outro lugar? E aí, vamos falar um pouquinho então do jovem aprendiz, que era um pouco do tema de provocação de hoje, né? Então, como eu falei, hoje são 637 mil, mas não está nem metade do que a gente poderia ter de jovens aprendizes. O jovem aprendiz, ele é uma figura muito importante, mas o país valoriza pouco ele. Porque ele é uma figura regulada por lei, então ele é uma política social, sim, porque pela lei ele chama socioaprendizagem. Então, teoricamente, uma pessoa que está no ensino superior não deveria poder ser um aprendiz. Porque se ela está no ensino superior, lembrem da escada, ela deveria ser um estagiário. O jovem aprendiz é para quem não tem oportunidade.
Então ele é regulado por lei, ele é uma política que dá formação, então porque o jovem não tem só um trabalho, mas ele é formado para alguma coisa, e eles têm vários arcos que ele escolhe, ele pode ser formado no arco de administração, no arco de marketing. A gente, por exemplo, tem o arco de agro. A gente tem 12.500 jovens aprendizes do agronegócio, que eles já vão se capacitando para essa indústria da carne. Então você tem especificidades que já ajudam depois no passo 2. Ele é protegido por lei, o jovem aprendiz ele é acompanhado por uma psicóloga, ele é acompanhado por assistente social e ele precisa ter uma formação que tinha muita discussão sobre o online e agora o online está caindo. Então já saiu uma nova regulação que o online no jovem aprendiz deve acabar muito. Ele só vai permanecer a formação online, né? Porque lembrem, o jovem aprendiz, a empresa contrata ele, aí ele passa 4 dias trabalhando na empresa e 1 dia por semana ele vai para a formação. No último governo liberaram muito online de formação. Só que também não é correto, porque se ele é sócio-aprendizagem, eu estou pegando vulnerável para formar ele, no olho ainda ajuda, né, em algumas coisas. Então, ele é formativo, ele é inclusivo, porque é para qualquer um, então é uma figura maravilhosa nesse sentido. O que a gente mais vê é a empresa tentando dar uma roubadinha, né, então tá, vai, já que é jovem aprendiz para cumprir a cota, deixa eu pegar uns caras muito bons, e aí tem alguns que fazem processo seletivo, mas ele deveria ser inclusivo. Ele é supervisionado, como eu comentei, precisa ter um ente de integração, precisa esse ente de integração disponibilizar não só os professores, psicólogas, assistentes sociais, para acompanhar esse jovem no aspecto comportamental, né? Então, o jovem aprendiz bem feito é muito bom. Ele é remunerado, é CLT, o jovem tem carteira assinada, então também já é um ingresso no mercado de trabalho, já é uma experiência. Tem os direitos trabalhistas, ele já é direcionado a uma profissão, porque como eu falei, ele é dividido em arcos formativos, então você escolhe, tem empresa que tem aprendiz de marketing, tem empresa que tem no agro, tem empresa que tem bancário, tem de tudo. Hoje em dia você tem arcos diversos, até arcos digitais, né? Então isso também ajuda bastante. E eu coloquei em vermelho porque é pouquinho dos problemas. Uma das provocações é a gente também falar, então tá, mas depois que ele é um jovem aprendiz, o que acontece? Qual é o impacto do programa do jovem aprendiz depois? Porque o jovem aprendiz, eu não falei, mas ele tem 2 anos de duração. Um jovem não pode ser mais de 2 anos jovem aprendiz. Então, o que acontece com ele pós 2 anos? Então, ele é temporal e acho que o último ponto é o que a gente mais vê efetivamente. Ele não é valorizado pelas empresas. Ainda ele é cota. Pode falar. Nessa proposta que vocês levaram para Brasília, tinha uma revisão dos arcos também ou não? Porque os arcos, embora tenham bastante opção, eles são bastante antigos e ultrapassados, quase, né? Tinha uma revisão no modelo que o arco é feito. Porque se você sempre depender de um normativo do governo para falar qual que é o arco, é horrível isso, né? Então os arcos têm que acompanhar as tendências. Então o que a gente queria era, deixa eu garantir o que é importante. Então vamos lá, no aspecto comportamental, é importante que você desenvolva colaboração. No aspecto técnico, é importante que você desenvolva matemática, inglês. Você define o que é importante na estrutura, mas deixa um pouco do próprio mercado se regular. Porque quem deveria falar quais são os arcos importantes é o próprio mercado. É onde tem vaga, né? É o jovem, mas mais ou menos. Porque, e esse também, eu sou... quem comanda o mercado de trabalho é a empresa. Então, é a indústria, são os negócios. Então, eu tenho que formar o jovem para aquilo que tem vaga. Porque também o que acontece é eu ficar formando um monte de jovem, e a gente vive hoje. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. A gente criou, eu estou capitaneando um movimento que chama Pró-Engenharia. O Brasil está vivendo um colapso de engenharia. Na época que eu comecei a estagiar, com prazer aí com o William, com o Júnior, direito, engenharia e medicina, o cara que fazia engenharia na Poli, era o sonho, né? O cara é engenheiro da Poli. A Poli, em 10 anos, diminuiu 10 vezes o número de interessados. A FAP fechou o curso de engenharia dela por falta de interessados. A engenharia vem uma queda no Brasil gritante. E isso explica muito, porque um país sem engenheiro, ele se desenvolve pouco. Obras, infraestruturas, os próprios... Você pega cargos de gestão, tudo é engenheiro, porque a engenharia traz um pensamento lógico e tal. Mas... Aí a gente foi procurado por todos os reitores
das universidades para falar, vamos criar um movimento para o jovem voltar a se interessar pelas exatas. A gente está vivendo um apagão do interesse do jovem pelas exatas. O jovem não quer saber. Então a gente está sendo procurado para ver se a gente pode resgatar de novo isso. Porque o mercado está sofrendo. O mercado começou a contratar cara de fora para ser engenheiro. Porque não tem, está sendo disputado a tapa. E o engenheiro, no estágio, ele já ganha mais a média de um estagiário de engenharia é R$3.500. Estágio. E aí o jovem não está olhando para isso. Então acho que essa, não sei se eu te respondi, mas era um pouquinho da trajetória. E aí aqui é o principal motivo que eu acho que as empresas não valorizam, porque elas ainda enxergam como cota. E aqui não é só a culpa da empresa, eu acho que é a culpa de todo mundo. Ela não enxerga como cota, então ela já coloca bodeada. Aí quando o jovem entra lá, ele também já entra, meio que funcionário lá tranquilo. Aí também não ajuda, porque ele fica parado e não faz a parte dele. E os entes formadores também do jovem aprendiz também dão uma facilitada. Tem que pegar firme na formação, ele tem que entender que aquilo é uma primeira oportunidade dele mostrar a cara. Não é que ele tem 2 anos de emprego, é a primeira oportunidade dele mostrar a cara. Né? Então acho que esse é um cenário que a gente tem trabalhado para alterar. Bom, aí aqui é só para vocês verem, aí quando a gente pega de jovem aprendiz, o dado importante acho que é esse último. O salário médio de um jovem aprendiz é R$914. Tá? E aqui é um pouquinho da evolução dele no tempo. Ele cresceu, efetivamente o jovem aprendiz cresceu bastante. Em 2 anos atrás a gente estava com uns 500 mil, agora cresceu bastante, mas tem um baita potencial ainda para isso. Tudo bem até aqui, gente? Bom, e aí trouxe um pouquinho de características para vocês entenderem. Tem uma divisão um pouquinho equalitária. Mulheres efetivamente estão dominando hoje o mercado de trabalho, é uma realidade. Você pega todos os dados, tem mais mulher trabalhando, na faculdade tem mais mulher. O único lugar que não tem mais mulheres trabalhando é nas exatas. É engenharia, que ainda é dominada só por homens, que isso também é um problema. Mas quando você pega o mercado de trabalho, e tem um dado, fazendo outro parênteses super interessante, que quem mais conclui faculdade no país são as mulheres. Pode falar. Desculpa. Imagina. Não, eu acho interessante, eu trabalhei no CIE muito tempo, né, e como instrutora de aprendizagem muito tempo. E eu sempre levava a ideia da gente monitorar orientação sexual. Porque é impressionante a quantidade de jovens LGBT na aprendizagem. É muito maior. E isso a gente nunca monitorou. Lá no CIE, nem enfim, em outros lugares. Agora monitora. Opa. Dado é tudo, né? Sem dado a gente não faz nada. E isso a gente vê empiricamente na sala de aula. Uma proporção absurda, muito por busca de autonomia e não aceitação de família e tudo mais. E você sabe que isso, na verdade, permeou a rede pública, é diversa, em geral, assim, né? Então a gente tem que olhar para isso da forma certa, você tem toda a razão. Então aí a gente começou a olhar também até tipos de deficiência, estoque mínimo por raça também, então você vê que até tem uma equalização entre brancos e pardos em termos da socioaprendizagem. E a faixa etária, você vê que a maioria tem 14 a 24, mas até 17 anos, porque também o jovem aprendiz é a única figura que alguém de 14, 15 anos pode trabalhar. Oficialmente, né? Mas é a única figura que alguém pode trabalhar com 14 anos como jovem aprendiz, tá? Aí aqui também, para a gente olhar as principais ocupações que um jovem aprendiz entra. E aí, vejam que a quantidade, quando você pega atividades ainda mais braçais, é gigante de aprendiz também. E o que isso traz para a gente? Que efetivamente o nosso jovem está trabalhando na área administrativa. E é a área que vai ser a primeira impactada pela tecnologia. Primeira. Então, quando a gente vai olhar para a formação dos jovens, a gente tem que, de alguma forma, não falar para ele não fazer isso, porque, de novo, nada na vida é 880, então aquele jovem está trabalhando porque ele precisa, e se tem oportunidade de auxiliar administrativo, que ele vá para isso. Mas o que você inclui lá dentro, já pensando que aquilo é fadado a acabar? E é mesmo. É tipo a datilografia, hein? Vai acabar. Auxiliar administrativo não é papo de... é básico. Mas você vê que até no jovem aprendiz, quando você pega os principais números, ainda estão em atividades, atividade de escrituração, o 4, tá vendo aqui, ó? Atividade de escrituração em negrito. Ele cresceu em 2024, ó.
Você vê? Tipo, e vamos lá, de 2023 para 2024 evoluiu muita coisa, né? Mas ainda existe essa demanda. Só que aqui a queda vai ser mais drástica. Existem mudanças que a gente vai olhando e ela vai mostrando uma tendência. Existem algumas que eu vejo que vai ter uma queda mesmo. Né? Então tem muita empresa que já está implementando coisa lá que, secretária não faz, não precisa e vai cair muito, muito rápido. Bom, e aí vamos falar um pouquinho sobre... Então tá, ele entrou como jovem aprendiz. Mas existe um baita desafio, porque dura 2 anos. O Brasil não tem um indicador confiável para falar a taxa de retenção de jovem aprendiz no Brasil. Eu poderia trazer números para vocês aqui, mas eu ia chutar. Eu não ia chutar, eu ia falar talvez da realidade que eu sei via CIE. Mas o Brasil não tem um dado confiável, então eu prefiro não falar. Tá? Porque acho que a gente tem que lidar com o dado que está aberto. Isso é um problema. Mas existe um desafio gigante desse jovem para quando acaba o contrato de aprendizagem, ele também poder dar o próximo passo, que é aquele step lá que a gente viu. Ou ele ir para um estágio, ou que sai ele já ir para uma vaga seletista, né? E aí eu trouxe alguns aqui para a gente conversar. Primeiro é que a legislação do jovem aprendiz joga contra. Por que ela joga contra? Porque se eu faço o cálculo da cota com base no número de colaboradores que eu tenho, se toda vez que o meu jovem, que 2 anos der, o jovem aprendiz que eu tenho na minha empresa, eu efetivar e contratar ele, o que eu estou fazendo para a minha empresa sempre? Eu estou aumentando minha cota. Então eu vou fazendo isso, e as empresas não querem fazer isso. Teve um dado que foi... muitas empresas... o Magalu, ele é um case de gente que olha para jovem de uma forma responsável. Lá não estava decolando a contratação de jovens aprendizes. E aí eu ajudei lá num projeto, e a Luiz Helena, a gente estava junto conversando, e ela falou, cara, investiga lá o porquê que não está rolando. E o que a gente descobriu é o seguinte, o gestor não queria contratar um jovem aprendiz, porque ele entendia que se ele contratasse um jovem aprendiz, era o famoso headcount que ele estava aumentando, ou seja, era mais uma pessoa para a área dele. Ele falou, cara, eu não vou queimar mais uma pessoa para minha área com um jovem aprendiz, então não vou contratar. E aí ela criou uma regra lá, que a partir daquele momento, quando ela descobriu isso, contratar jovem aprendiz não tem nada a ver com o headcount da sua área. Fiquem tranquilos que isso aqui é uma política do RH. E aí lá começou a decolar contratação de jovem aprendiz, e eles são uns cases de jovem aprendiz. E a legislação efetivamente joga contra porque é isso. Se a empresa já vê o jovem aprendiz como cota, você está falando que ela efetivar um jovem aprendiz vai aumentar a cota dela? Ela não vai querer. Né? Segundo ponto é que efetivamente vocês viram que é R$900 o salário de um jovem aprendiz. Aí é um outro trabalho que eu também tento fazer com o jovem para colocar na cabeça dele de ser menos imediatista, porque na cabeça imediatista ele vai falar, quer saber, eu vou para a informalidade. Então é uma tentação. Normal também, porque R$900 aqui. O jovem aprendiz é de 6 a 4 horas de trabalho. Mas também ele vai pegar ônibus lotado, ele vai ficar 1h30, 2 horas em cada trajeto, vai ter 6 horas de trabalho, vai ter chefe que não olha direito na cara dele, ele não vai ter o privilégio de ter um primeiro chefe igual eu tive, que eu ficava na sala lá, tendo tua orientação. Então ele vai preferir às vezes ir para a informalidade. Baixo salário, né, que a gente viu. Formação para o próximo passo, então falta também no jovem aprendiz, que é uma das coisas que até dentro lá do CIE a gente tem procurado construir, o time tem procurado construir, como é que você faz a preocupação da formação do jovem aprendiz ser muito mais depois que o contrato acaba. Porque essa tem que ser a nossa preocupação. Essa é a principal dor. Será que esse jovem, depois que ele ficou 2 anos como um aprendiz administrativo, ele está minimamente preparado para quando tiver uma vaga de assistente ele se candidatar? Porque para a vaga que surgir dentro da própria empresa, aí ele vai ter que passar por um processo seletivo. E aí ele está disputando com gente do mercado. E isso tem acontecido. Ele vai disputar com gente do mercado, por mais que ele tenha um diferencial. Como ele ficou 2 anos lá, ele já tem um pouco a cultura do lugar. Mas às vezes isso não é suficiente. Então a gente precisa trabalhar melhor formação do jovem. Organizações que efetivamente não fazem essa formação, não tem essa preocupação com o que vem depois. Tem muita organização. O Brasil, eu brinco que se fosse por falta de ONG, a gente já seria primeiro mundo. Assim. A gente tem ONG para todo lado.
problema é que você não tem um trabalho coordenado. Todo mundo fazendo iniciativa que é bonita. Todo mundo. Mas você não tem um movimento coordenado olhando para onde quer chegar. Porque o jovem é um só. Então, se a gente tivesse um movimento muito mais único, isso ajudaria muito no desenvolvimento. Acompanhamento de egresso. Poucas organizações fazem acompanhamento de egresso. O próprio CIE não faz ainda. Que a gente está tentando montar uma área lá para acompanhar, porque é complexo. Porque não é, você tem que acompanhar mesmo. Assim, né? Você tem que criar a mentalidade do jovem, que no estudo a gente fala lá do lifelong learning, mas aqui é eu olhar menos para o emprego agora, mas eu consegui olhar para a trajetória inteira dele e acompanhar. Poucas fazem isso, então vocês que comandam aí, então, poucas fazem, mas quem faz consegue muito recurso. Falando agora do lado de captação, quem faz acompanhamento de egresso bem feito consegue muito recurso. Porque aí você demonstra impacto social. Impacto social não é abraçar árvore, não é falar impacto indireto. Meu trabalho impactou 30 mil famílias. Não, impacto que gera recurso é aquele que você fala. Eu peguei um jovem que tinha uma renda per capita de R$ 1.500, depois de 2 anos no programa, hoje ele está com R$ 7.000. Ele. Isso é impacto. E para quem faz isso, isso é acompanhamento de egresso. Para quem faz isso, vai ter sempre dinheiro disponível, ainda mais no momento que a gente vive as áreas de SD bombando, responsabilidade social bombando, tem recurso para isso. Mas o grande ponto é que muita gente não faz isso, a maioria faz um acompanhamento de impacto mal ou menos. E aí, hoje em dia, também do outro lado, as organizações estão mais sofisticadas para dar dinheiro. O cara não dá... O terceiro setor veio se alterando muito com o tempo. Eu atuo no terceiro setor há uns 25 anos. E ele mudou muito. Hoje não tem mais espaço para amadorismo quando você fala de recurso, porque virou uma conta super pragmática, que fundos de fora eles olham o impacto de uma outra forma. Então hoje precisa olhar número. É menos... Sim, aí todo mundo fala, não, mas o que importa é a satisfação do jovem. Sim, mas se ele saiu de 1.500 para 7.000, eu garanto para vocês que ele vai estar mais satisfeito. Ele vai pagar o estudo da família, mas para isso a gente tem que se desapegar só do olhar de abraçar e tentar fazer coisas que gerem impacto. E impacto é resultado. Porque a pior coisa que tem num projeto social é quando eu fico enxugando gelo. Se o filho do cara volta para o projeto social que ele foi atendido, você, enquanto projeto social, falhou. Porque o objetivo de um projeto social deveria ser ele não precisar mais existir. Tá bom, o Brasil ainda precisa muito da gente, mas pelo menos aquela família atendida ela não vai voltar. Por isso que o acompanhamento de egresso ele é importante. Às vezes é melhor você, em vez de fazer um trabalho para 100, faz para 10, mas acompanha todo mundo, para você ter certeza que você tirou de um patamar para o outro 10. Eu me orgulhava muito num outro projeto que eu tocava, porque a gente fazia acompanhamento de egressos por 3 anos. E a coisa mais legal que tem é quando você vê que a pessoa teve um filho e o filho já vai conseguir estudar na escola privada. Nada contra a escola pública, ela está melhorando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele já conseguiu dar melhores condições. Aí o filho desse cara já vai nascer melhor. E é assim que a gente transforma, não tem segredo. A gente precisa olhar para o individual e para olhar para o indicador certo, tá? As iniciativas de empregabilidade não se conectam entre si e aí eu vou mais além, tá? Não só elas não se conectam, mas elas competem entre si. E porque o pote lá, quando vai buscar doação para as organizações existirem, ele é o mesmo. Todo mundo bate na mesma porta, é o mesmo financiador. Então quase que elas acabam competindo entre si, né? E o que é ruim. E trabalhabilidade não é conjugada com empregabilidade. Eu gosto muito desse conceito de trabalhabilidade, que ele é pouco usado. Todo mundo conhece ele? Porque a gente fala muito no país de empregabilidade. Mas empregabilidade é aquilo que te dá um emprego formal, que alguém vai te contratar. Trabalhabilidade já é quando você prepara alguém para, através do seu esforço, seja como quiser, ele ter condições de sobreviver, conseguir a sua grana. E no mundo que a gente vai viver, o jovem ser trabalhado na sua trabalhabilidade é muito mais potente. Porque se eu trabalho a empregabilidade dele como auxiliar administrativo, amanhã o auxiliar administrativo não existe mais, ele ficou sem emprego. Se ele, através do auxiliar administrativo, desenvolve competências que depois ele pode usar para outras coisas,
Aí eu estou mexendo com a trabalhabilidade dele, tá? Então esse é um conceito que eu tenho tentado disseminar por aí. Então vai meu tempo para a gente poder trocar uma ideia. Bom, e aí quando a gente fala em futuro, tá? Esse é um dado oficial do Fórum Econômico Mundial, onde 65% das pessoas de hoje vão trabalhar daqui 25 anos em empregos que ainda não existem. Isso é um dado do Fórum Econômico Mundial. E 30% dos empregos atuais não vão mais existir. E aí tem um dado que ele é super importante. A gente vive um mundo acelerado. Para vocês terem uma noção, em 1970 o mundo gerava 1 exabyte no ano inteiro. Hoje, em um dia, eu gero isso. Então eu produzo dados em um dia do que eu produzi em 1970 inteiro. O que isso traz pra gente? Que obviamente tudo é mais acelerado. Então quando a gente fala que o jovem é imediatista, que a gente é mais acelerado, ele tá vivendo esse mundo. Vai fazer uma música tipo Queen, de 5 minutos, ninguém ouve. A música tem que ser de 40 segundos, no máximo. O story, não me faça um de 3 minutos, nem aceito pelo Instagram, né? Então, esse é o mundo que a gente vive, porque ele é mais acelerado mesmo. E se a gente transpor isso para o mercado de trabalho, o datilógrafo que demorou muito para acabar, hoje já acabaria muito mais rápido. A forma como empregos novos vão surgir, vão acabar, vai ser muito mais rápido, pela própria velocidade dos tempos. E isso traz para a gente a nossa preocupação maior, que e aí para a gente poder trocar uma ideia, que a gente precisa olhar para o jovem de forma integral, contínua, e pensando não no seu emprego, mas na sua trajetória de vida. Por quê? Como a gente viu hoje aqui, eu estou gerando emprego para esse jovem, que legal, ele está conseguindo ganhar agora. Mas a gente não está construindo trajetória para ele com esse mundo louco que a gente vai viver. Aonde ele está sendo inserido hoje não está ajudando. Edib, qual é a solução? Então, e eu já vi muita organização fazer isso. Ao invés de eu ter curso de auxiliar administrativo, eu vou fazer curso de tecnologia. Muitas tentaram e não conseguiram, porque para o jovem já ir para um curso de tecnologia, ele precisaria ter uma base. E essa base ele não tem na escola, porque a gente poderia falar de outra forma sobre a educação pública. Ele não é preparado. Então não adianta fazer 880. A gente precisa conseguir, com o que ele pode hoje, levar ele para um outro lugar, aos poucos. Mas se a gente tem essa noção, a gente já começa a construir pouquinho a pouquinho para que a gente possa olhar para esse jovem de uma forma mais integral. E aí quando eu falo integral, não é o papo da educação, né? Também é um pouco, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu preciso olhar para esse jovem como que ele vai estar daqui 30 anos. Porque é uma realidade, a gente vai ser um colapso, né? Pensa, daqui 30 anos, a Previdência já era, do governo vai implodir, já está implodindo, esse jovem não está preparado para fazer as coisas, a informalidade que ele está hoje, que é o iFood, que é o Uber, daqui 30 anos nem vai precisar mais deles, porque nós vamos ter drone, nós vamos ter carro automático, a gente vai ter entrega, então não vai precisar dessa informalidade. Qual é a informalidade que vai sobrar para ele? Vai sobrar pouca coisa, né? Então acho que o recado que eu queria deixar para a gente discutir é o quanto que a gente tem que olhar para as nossas formações com o pé de futuro, mas não para ser moderninho, então eu vou ter um curso de tecnologia. Não é sobre isso. Eu preciso dar a mentalidade para ele, para que ele consiga amanhã se virar dentro dessa mudança muito louca que a gente está vivendo. Tá bom, gente? Sei que eu falei muito, mas agora eu queria deixar um espacinho aí para a gente trocar uma ideia. E obrigado aí por vocês terem me ouvido aí até agora. Valeu.